Surpresa! Vídeo de improviso bem tornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera, Finestra Bianconera. Sim, um canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. O pós-jogo a gente já fez ontem e o dia depois dessa derrota dolorida, dessa eliminação diante do Galatasaray. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já conhece, um grande abraço a todos os inscritos, a todos os que comentam, é muito bacana, né? Eu leio todos os comentários e são muito, não poderia ser diferente, são comentários inteligentes, porque o torcedor da Juventus é inteligente. E amanhã, às 10 da noite, eu vou sortear essa pulseira aqui, tá? Olha aqui no detalhe, tá? São 3 pulseiras, mas vocês entenderam, né? É uma só, você vai usar ela aqui, ó, as 3 juntas. É amanhã, tá? A partir das 10 ao vivo aqui no Finestra, mas deixa o sino ativado para não perder os próximos vídeos e, evidentemente, os próximos sorteios. Sim, haverão mais sorteios aqui até o fim do segundo turno, tá? Todo fim do mês. Muito bem. Vou começar o vídeo com uma introdução interessante. Cabe aqui uma reflexão. Ontem eu tentei encontrar palavras para descrever o sentimento pós-jogo e eu tomei muito cuidado quando eu falei, vocês devem ter observado, que a gente tem que ter orgulho do que o time apresentou, né? Mas que isso não é se render ou se acostumar a aplaudir o fracasso. Não é isso. A gente tem que separar as coisas. Elogiar quando se deve e criticar quando se deve. Orgulhoso do que o time apresentou diante das circunstâncias da partida. Quais circunstâncias? Ficar com um jogador a menos durante 70 minutos, durante todo o segundo tempo, tendo que fazer 2 gols, né, para levar a partida para uma prorrogação, que seria um jogo extra de 30 minutos. E nesse quesito, o time foi muito bem. Não vou aqui entrar em detalhes individuais, o gol que o Davi perdeu, né? Depois, na prorrogação, o gol que o Zegrova perdeu, tá tudo certo. Entre aspas, tudo certo. Estou falando daquilo que a gente sempre cobra em partidas pífias, como foi contra o Como, do time entrar sem alma, sem vontade, sem determinação. Do mesmo jeito que contra a Inter, a gente, com 1 a menos, foi até melhor que os caras e a gente poderia e merecia, no mínimo, ter empatado lá no San Siro. É isso que é importante. É importante separar o orgulho que a gente, como torcedor, sentir, viver um time ser prejudicado, e eu já vou falar disso, e mesmo assim buscar o placar que precisava, né, sem desistir, sem 1 minuto não teve bola perdida. Diferenciar isso do festejar. Festejar, não. Não se festeja eliminação. Não se comemora eliminação. Ponto. Orgulho é uma coisa, festejar é outra. Vocês entenderam. A UEFA, de uma maneira bem patética, dizendo que o Kelly, ao cair, ao tocar o solo, ele toca o jogador, deixando a entender claramente que o Kelly deveria criar asas e voar. Porque o Kelly, se você pula, você não pode encostar no chão. E se por acaso encostar no chão e encostar no adversário, tem vários ângulos que mostram, tá? Tem vários ângulos. Foi uma expulsão, não era para cartão, não, e consequentemente não era para expulsão. E a pergunta que eu fiz ontem, refaço. O Torreira bateu o jogo inteiro, não levou nem cartão amarelo. Mas, esse é um assunto para outro vídeo. Enquanto tiver o Seferin lá, vai ser isso. Não podia deixar de falar. Ontem, eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho uma informação importante, ou duas, sobre o Spalletti e sobre o Dusan Vlahovic.
né? E é o que eu vou falar agora. Ontem, pós-jogo, claro que alguns jogadores desabafaram, como o Locatelli, que falou que sentiu vontade de chegar às lágrimas, de chorar do jeito que acabou sendo eliminado. E há um tempo atrás eu conversei com vocês, às vezes as pessoas perguntam se o Spalletti vai renovar ou não. Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, tem gente que até gosta, mas prefere outro treinador. Não é esse o ponto, tá? A gente aqui só traz a informação. Eu nunca morri de amores por Spalletti, mas é inegável que ele deu uma cara para o time. E como eu falei ontem, ele vai errar, como errou contra o Napoli no primeiro turno. Vai fazer escolhas erradas, como os outros grandes treinadores já erraram, como eu citei ontem, o Marcello Lippi. E o que eu falava que era quase uma informação, agora é oficial. Não sei se vocês vão ver isso amanhã ou depois em alguma rede social, em algum jornal, mas o Spalletti só renova com a Juventus com uma condição. Adivinha qual é? Eu não vou aqui sortear outra pulseira, mas eu vou dar um pirulito para quem adivinhar qual é a condição que o Spalletti quer para renovar com a Juventus. Aquilo que eu falo e que todo mundo fala. Só que agora não é achismo. Eu tenho essa informação. O Spalletti quer um camisa 9. O Spalletti quer um camisa 9. Independente se o Vlahovic vai ficar ou não. Se o Vlahovic ficar, ainda assim ele quer mais um 9. Embora ele goste muito do Vlahovic. Só que se o Vlahovic ficar, a tendência é que ele renove, mas mesmo assim vai continuar cobrando um outro 9. Vlahovic e mais um. Mas se o Vlahovic não ficar, aí o Spalletti só fica se chegar um camisa 9. Ele não vai publicamente queimar o Davi, mas ele quer um camisa 9. Isso é uma informação preciosa que eu estou passando para vocês, tanto que eu não costumo gravar esse horário o vídeo. Ele quer um camisa 9 e essa é a condição primordial para ele renovar. Então, se o Vlahovic ficar, a chance dele renovar é grande porque ele gosta muito do Vlahovic e aí ele já teria em casa esse 9. Isso não significa que ele vai ficar de braços cruzados. Ele vai continuar cobrando a diretoria para trazer mais um 9. Mas se o Vlahovic não renovar, aí ele só fica se chegar um 9-9. Vocês viram aí? Seria que esse camisa 9 o Osimhen? O Osimhen só faltou pedir ao vivo para o Juventus contratar ele, né? Tem a cláusula que De Laurentiis colocou. Resumindo, o Osimhen quer vir para a Juventus, né? Houve uma sondagem pelo Osimhen na última janela, apenas sondagem. Ele quer vir para a Juventus, né? Só que aí é 55 milhões e eu não sei se a Juventus vai fazer isso. Sempre lembrando do fair play. Mas, nesse caso, não sei se a Juve vai fazer isso. É bom o Comoli começar a acordar, porque eu, particularmente, estou depositando as minhas fichas no Ottolini, que é um bom olheiro, sabe mexer com o scouting, é um dirigente mais interno, que conhece bem o futebol italiano, e é o Ottolini que deve fazer o mercado do meio do ano. Melhor assim, né? Sobre o Openda, que a Juventus vai ser obrigada a comprar, mas repito, a Juventus compra e deve colocar ele no mercado por empréstimo, deve emprestar para alguém. E aí vem a outra informação em relação ao Dusan Vlahovic. A Juventus joga domingo contra a Roma e na segunda-feira ou na terça, no mais tardar na terça, está marcado, isso aqui é informação, está marcado o encontro do agente do Vlahovic com a dirigência da Juventus. Ou seja, vão fazer uma primeira reunião para ver se há uma possibilidade de renovação. O que eu sei? Que o Vlahovic quer permanecer e estaria aberto a negociar uma redução salarial. Agora vejam, uma redução pode ser 500 mil, pode ser 2, 3,
meio milhão é redução. Ainda assim seria altíssimo. Não sei valores, sei que ele está disposto a um diálogo e, repito, vai haver um encontro entre a diretoria da Juventus e o agente do Vlahovic na segunda-feira ou mais tardar na terça, tá bom? Informação precisa aqui para vocês do Finestra. Tomara que o Vlahovic renove, porque o Spalletti gosta dele. O Vlahovic renovando segura um pouco o Spalletti e aí a exigência do Spalletti passa a ser apenas mais um atacante, porque sem o Vlahovic, o Spalletti pode ir embora, porque com esses dois ali na frente, Openda e David, ele não fica. Quem está fazendo os nossos gols são jogadores que não são atacantes, como o McKenna, como o Gatti, como o Kalulu, enfim, não são atacantes. Acho que eu não esqueci nada, né? Bom, o importante era isso, era falar sobre a condição do Spalletti e sobre o encontro da diretoria com o agente do Dusan Vlahovic. Por enquanto é só isso. Amanhã tem o sorteio da pulseirinha da Juventus. Um grande abraço a todos vocês e um duplo abraço a dois Rafaéis. O Rafael Tomiello, meu grande amigo, parceiro, irmão de muitos anos. O vídeo cortou porque chegou uma mensagem aqui. Puta que te pariu. Abraço a dois Rafaéis. O Rafael Tomiello, grande amigo de muito tempo, praticamente o irmão, e o Rafael Mesquita, lá do Ceará, Juventino com J maiúscula. E a todos vocês, evidentemente, tá? Sempre Forza Juve, fino alla fine, e repito, a gente tem que estar orgulhoso da apresentação do time ontem, mas comemorar, não. Tá difícil finalizar o vídeo hoje, hein? De novo mensagem. Então é isso. O orgulho do que fizeram ontem, sim, mas festejar, não. Até porque se o time não entrar com essa mesma volúpia, com essa mesma sede contra a Roma, de nada adiantou o orgulho de ontem. O orgulho de ontem de ver esse comportamento, essa mentalidade, só vai ter sentido se tiver uma sequência, principalmente nesse jogo de 6 pontos, domingo contra a Roma. É isso. Finalmente, não teve mensagem, ninguém interrompeu o Finestra. Forza Juve, fino alla fine. Nos vemos, ragazzi. Amanhã tem um sorteio. Boa noite.